É um prazer poder cumprimentá-los esta noite. É uma bênção de Deus estar aqui. Nos sentimos agraciados pela presença do Senhor, ministrando em nosso meio, através dos seus servos, das nossas irmãs que louvaram o Senhor. Eu e minha esposa, irmã Carmen, estamos agradecidos por estarmos aqui esta noite, mais uma vez com o pastor Germano, nosso amigo, Manália. Deus abençoe em nome de Jesus. Ela está por aí cuidando da menina. E também rever os meus companheiros, pastor Manuel Carvalho, pastores, obreiros, servos de Deus. É sempre uma alegria revê-los e conhecer as irmãs que estão louvando o Senhor. Eu acho que já nos encontramos algumas vezes, tão de perto. Jaraguá do Sul é tão pertinho, né? Nós já fomos umas dezenas de vezes a Jaraguá do Sul, e esse ano vamos estar mais 3 vezes ainda, inclusive dia 28 agora desse mês, estaremos na sede, na escola bíblica, ministrando, e nos sentimos agraciados pelo Senhor em tê-las aqui para louvarem ao Senhor e ministrarem o louvor também. Bênção de Deus. Também ao grupo que está aqui, Estrela de Davi, é isso? Que maravilha, que bênção de Deus. Uma terça-feira, vocês, os líderes e os liderados, estão de parabéns. Bênção de Deus tê-los aqui nesta noite, como também todos os irmãos e amigos que vieram para adorar a Deus junto conosco. Nós tivemos o prazer de estar aqui na quinta, na abertura desse trabalho, e também de sermos convidados para estarmos aqui na clausura desse trabalho, no término. No término no sentido humano, vamos dizer assim, mas o Espírito vai continuar operando, porque sinceramente você está mais cheio do que quinta-feira passada, está mais cheio, sim, sem dúvida nenhuma, tá? E nós ficamos felizes de ver o projeto da obra de Deus dar certo, as coisas acontecerem para a glória do Senhor. Nós louvamos o Senhor e agradecemos o carinho dos irmãos em nos dar a bênção de virmos e estarmos aqui. Vamos ler em João 14, versículos 16 e 17. É um texto bem conhecido. Eu falei na quinta-feira passada com vocês aqui sobre a doutrina do avivamento. Os irmãos que estavam aqui estão lembrados. Nós citamos 5 pontos da doutrina do avivamento e citamos a palavra de Deus. Citamos a necessidade de conciliação de coisas adversas. Também falamos sobre a necessidade de ter um mensageiro de Deus, a necessidade de superar os desafios do inimigo e a necessidade da presença divina, da manifestação da glória de Deus. Estas 5 coisas, elas estão registradas em 7 pontos distintos da Bíblia, onde contam a história de 7 grandes avivamentos da história do povo de Deus. São leituras de textos que se faz do Antigo e do Novo Testamento, e obviamente também da história da igreja, e principalmente do avivamento que resultou na nossa existência como denominação pentecostal. Dessa forma, nós falamos sobre a doutrina do avivamento, e hoje queremos falar sobre o Espírito Santo, que é essencialmente aquele que aviva. Ele é absolutamente aquele que aviva. Sem ele não existe coisa nenhuma que possa ser feito. Incluso sem ele não existe vida. Ele é o Espírito de vida. Não tem vida, não tem expressão. Sem ele nada existe, nada há. Em absoluto, sem ele nem a redenção não haveria, nem a obra de Cristo seria conhecida sem ele. É por causa dele que nós conhecemos Jesus como aquele que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e voltará para arrebatar a sua igreja. É por causa dele, porque ele veio para estar conosco e nos dar esta bênção de conhecermos esta grande revelação. Então nós vamos falar sobre ele, só que eu vou falar da seguinte maneira, vou antecipar para você. Eu vou falar sobre o Espírito Santo do ponto de vista profético, como promessa, bem rapidinho, para depois falarmos um pouquinho sobre o Espírito Santo do ponto de vista da experiência, que é a experiência que nós já estamos vivendo e presenciando aqui nessa noite. Eu estou autorizado pelo pastor a falar até 9h30. Eu espero que os irmãos tenham paciência. Se vocês estivessem na escola bíblica comigo no final de semana, é só a irmã Carmen para aguentar um camarada desse, não é fácil.
porque eu fui pregar em Gaspar, era uma reunião da terceira região, envolvendo Blumenau, Brusque, Indaial e outras cidades ao redor, e cheguei para a escola bíblica, e o pastor então começou o culto, e cantou um hino, sábado à noite, 7 horas ele passou para mim, Pastor Aldo, até 9h15, das 7 a 9h15, eu me deleitei, né? Que bênção de Deus, né? Dá-lhe Bíblia. Domingo à noite, de novo, começou o culto 6h30, 10 para 7 ele passou, Pastor Aldo, pode ir até 15 para 9, lá fui eu, me esbaldei de novo, bênção de Deus. Então, é claro que não é muito fácil, né? Eu estou falando assim, mas não é muito fácil, mas foi muito bom demais, porque era um assunto já previamente dirigido e preparado para aquela carga horária, evidentemente. Então hoje nós vamos falar 35 minutos, e você vai ficar com os ouvidos bem afinadinho, porque o Espírito Santo vai falar com você em nome de Jesus, amém? Então leiamos o texto de João 14 versos 16 e 17, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quantos podem dizer amém por essa palavra essa noite? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero começar nessa noite falando com vocês sobre as predições que temos no Antigo Testamento sobre a vinda do Espírito Santo. Em termos didáticos, nós podemos dividir a operação divina da seguinte maneira: Deus o Pai operou no Antigo Testamento. Não que a Trindade nunca trabalhou junto no Antigo Testamento, sempre trabalhou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas em termos didáticos, para uma compreensão humana mais fácil, nós dizemos assim: Deus, o Pai, teve o seu ministério no Antigo Testamento. Ele operava enviando o seu Espírito sobre líderes para executarem a sua obra, mas não era todo o povo que tinha o Espírito, eram somente as pessoas vocacionadas, os líderes, para conduzirem o povo. No Novo Testamento nós temos Jesus, o seu ministério, ele com o seu ministério de 3 anos e meio até a sua morte. Depois da sua morte e ressurreição, nós temos esse texto que acabei de ler, onde ele diz: eu rogarei ao Pai para que ele envie outro Consolador. Nós estamos vivendo no período do ministério ou da dispensação do Espírito Santo. Irmão, você quer resolver algum problema? Fala com o Espírito Santo. Se quer unção, fala com o Espírito Santo. Quer cura? Fala com o Espírito Santo. Você quer livramento? Fala com o Espírito Santo. E você tem mais uma coisinha ainda, que não é nada pequena: você tem o poder do nome de Jesus para te dar acesso para falar com o Pai, para o Pai falar com o Espírito Santo, para Jesus falar com o Espírito Santo, e aí todo mundo falando, Deus vai fazer uma coisa maravilhosa. Você pode glorificar a Deus essa noite? Estamos vivendo na dispensação do Espírito, no período em que o Espírito é prometido em uma experiência única, em uma experiência que nunca antes fora vista. Jamais existiu uma experiência espiritual tão profunda como a que nós vivemos. Mas alguém dirá: pastor, mas o Moisés teve uma experiência extraordinária. Pois bem, eu tenho a felicidade de te dizer que a tua experiência é maior do que a de Moisés. Mas como seria isso? Moisés viu a Deus cara a cara, Moisés sentiu a presença de Deus. Pois é, mas foi dito para ele: não poderás ver a minha face, não poderás ver a minha glória, não poderás receber isso. E no nosso caso, capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus disse: Pai, eu dei para eles a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você pode exaltar o Senhor nessa noite? A minha e a tua experiência espiritual é maior do que a de Moisés, é maior do que a de Arão, porque na carta aos Hebreus está escrito que o nosso Jesus, Salvador e Senhor, é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que Arão, é maior do que Abraão, é maior do que todo o principado e potestade. Ele é Rei e Senhor, e Ele está aqui nessa noite e merece receber honras e glórias. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas esta bênção revelada numa experiência
extraordinária nos dias atuais, ela foi prometida no Antigo Testamento. E é muito importante quando você, por exemplo, lê nas Escrituras uma predição, uma promessa que já tem o seu cumprimento existente. E um fator que quero destacar, falando rapidamente para os irmãos, é que nas predições do Antigo Testamento tem uma palavra que se destaca, e é a palavra derramar, falando de abundância. A palavra derramar, referindo-se ao Espírito Santo, é chamado de antropomorfismo na linguagem da teologia, isto é, Deus utilizando linguagem de homens para se dar a entender, porque você não poderia pensar em uma pessoa se derramar. Obviamente que metaforicamente pode-se dizer que a pessoa se derramou, chorando, ou dizendo alguma coisa, ou abrindo o coração, ou confessando alguma coisa, se derramou. É uma linguagem, uma metáfora. Desta forma Deus usa a linguagem no Antigo Testamento para dizer da abundância prometida do Espírito para o futuro. E esse futuro é a igreja, que somos nós. E aí vem a pergunta: por que tem essa diferença? Essa diferença é porque no Antigo Testamento era o ministério do Pai, e no Novo Testamento é o ministério do Espírito. E a revelação divina, ela é de ordem progressiva. Deus vai ensinando progressivamente, Deus vai ensinando a conhecer progressivamente, Deus vai dando progressivamente. Você não pode pensar, por exemplo, que Deus vai te pegar do 0 e colocar no 1000, assim como estalar de dedo. Não, Ele te pega do 0 e te coloca no 1, te pega no 1 e te coloca no 2, pega no 2, coloca no 3, e você vai crescendo. Passa anos e passam décadas e você vai crescendo. Você nunca diminui e nunca fica estagnado. Você vai crescendo cada vez mais, cada dia mais crescendo. É por isso que eu disse para você: você está mais cheio hoje do que quinta-feira. Até o tempo está mais cheio hoje do que quinta-feira. Por quê? Porque nós estamos crescendo na presença de Deus. Você exalta o nome do Senhor. Mas esta promessa dita no Antigo Testamento, que usa a palavra derramar, fala de abundância. E aí vem aquele questionamento: mas se é uma predição que diz de abundância, por que é que eu estou vivendo uma coisa quase que medíocre, uma coisa tão pequena? Sinceramente, irmãos, se você está vivendo uma coisa muito pequena, muito apática, é porque você quer, não é porque Deus projetou. Ah não, Deus me escolheu para ser assim, Deus me escolheu para sofrer, Deus me escolheu para ser doente, Deus me escolheu para ser vazio, Deus me escolheu para ser um crente mais ou menos. O sangue de Jesus tem poder. Ele te escolheu para ser cheio, te escolheu para te batizar, te escolheu para colocar sua glória sobre você, te escolheu para te curar, para restaurar, para renovar, te escolheu para te encher. Ele te escolheu para te fazer ser alguém espetacular. Você crê nisso,